Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, presidente do Zenit diz que quer negociar Luiz Henrique com o Flamengo. Barcelona põe milhões na conta do Mengão. Argentinos falam em Galarza no Flamengo. Jogador do Cruzeiro confessa que temeu expulsão. E Mengão poderia ter ganho. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão, notícias do mercado da bola rubro-negro. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Quer camisas oficiais do Flamengo, como essa aqui, ó, de 2 temporadas atrás? Vá no nosso YouTube Shop. No nosso YouTube Shop você compra produtos oficiais do Flamengo com os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Meus amigos, cara, o Flamengo poderia ter ganho ontem do Cruzeiro. O Flamengo poderia ter ganho ontem do Cruzeiro. Faltou ali um pouquinho de sorte também naquela bola do Bruno Henrique, que bateu na trave, nas conclusões do Flamengo ao gol, que o goleiro do Cruzeiro acabou fazendo boas defesas. Eu confesso que vou mais preocupado para o Maracanã, né? O Flamengo fazendo uma vantagem, eu ficaria mais tranquilo. Sabe por quê? O Cruzeiro vai se entrincheirar atrás e vai buscar um empate e sair nos contra-ataques contra o Flamengo no Maracanã. Estamos falando, meus amigos, de um dos 3 melhores times do Brasil, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Ele está ali no mesmo rol, né? Muita gente criticando o Leonardo Jardim. Paquetá e Pedro não começaram jogando. Meus amigos, só fala isso quem não vê todos os jogos do Flamengo, sinceramente, né? O Pedro foi muito mal contra o Vitória. O Pedro precisa de uma sequência grande de jogos para pegar ritmo. Ele, nesses 10 dias, ele perdeu o ritmo. Foi muito mal contra o Vitória e ontem entrou muito mal também, né? Ontem o Pedro entrou muito mal. O Bruno Henrique jogou melhor que ele durante o jogo, né? O Bruno Henrique foi melhor na partida do que ele, né? E o Paquetá está claramente fora de ritmo. O Paquetá entrou, fez o gol e errou todas as jogadas que tentou. Um jogador que está voltando, né? Se é para fazer os melhores, né? São os melhores do momento. E aí, eu vou te dizer, eu não estou levando nem em questão a questão tática em si, né? Não estou levando nem em questão que o Pedro já fez uma partida muito ruim contra o Vitória e o Bruno Henrique entrou no segundo tempo e fez o gol, né? Não precisa nem levar para o tático. Se levar para o tático, aí você vai entender com muito mais profundidade, né? Enfim, ele queria uma pressão maior na saída de bola do Cruzeiro, marcar o Cruzeiro no seu campo. Foi o que o Flamengo tentou fazer, né? O Flamengo não ficou contra as cordas contra o Cruzeiro em momento nenhum, né? Tanto que o Rossi não fez nenhuma defesa no jogo. O Rossi não fez nenhuma defesa. O Cruzeiro teve algumas chances até de perigo, aquela primeira, né, que o cara perdeu jogando de peito para fora, né, meio que acidental praticamente, mas quem teve as chances de gol foi o Flamengo. Chances reais de gol foi o Flamengo que teve, né? Obviamente estava jogando contra um grande time, né? A Arrascaeta não fez uma boa partida ontem, não conseguiu. Eles colocam marcação individual ali, isso dificulta muito quando o Arrasca é marcado individualmente, dificulta muito para ele, né? Ficou claro também que o Carrascal tem que ter mais minutos. O Carrascal entrou muito bem no segundo tempo, ele fez uma boa partida contra o Vitória. Entrou muito bem. Os laterais foram muito bem também, né? O pessoal acaba não analisando muito o jogo e repetindo, né, como uma caixa de ressonância. O Royal tem que ir embora, o Ayrton Lucas tem que ir embora. Foram fundamentais ontem no jogo do Flamengo, né? Deram ali as saídas de bola, né? O homem livre nas saídas de bola era o Ayrton Lucas, por exemplo, que fez várias conduções de bola e levou o Flamengo a criar chances de ataque. O Royal também muito bem, tanto na marcação quanto no apoio, né? Pulgar, um gigante. Jorginho, muito bom nas interceptações, mas ainda com bola no pé, ainda precisa crescer um pouco mais. Ortiz e Léo Pereira já pegaram ritmo de jogo, já estão ótimos, né? E o Flamengo, eu acho que no jogo contra
o Mirassol tem que escalar o Pedro e o Arrascaeta para pegarem ritmo, para pegarem mais rodada, botar o Paquetá para jogar também, para que no jogo contra o Cruzeiro o Flamengo entre diferente e consiga a classificação. Mas eu vou te dizer, é complicado, assim, o Cruzeiro é o pior adversário que o Flamengo poderia pegar nessa fase da Libertadores. Até o Palmeiras eu preferia ter pego. Por quê? Porque é um time enjoado, é um time encebado, é um time com valores individuais e muito bem montado pelo seu treinador. Mas tenhamos que ter fé, vamos ter fé para ver o que pode acontecer. Agora, o que mudaria totalmente a história do jogo de ontem era se o juiz tivesse cumprido o que determina a lei e ter expulsado o Matheus Henrique naquela entrada contra o Bruno Henrique. Sabe o que acontece, meus amigos? Era muito inicinho do jogo. Então, assim, mesmo inconscientemente, o árbitro, na hora de puxar o cartão vermelho, ele prefere contemporizar, teoricamente, para não estragar o jogo. Né? Isso principalmente quando é contra o Flamengo. A favor, teria expulso. Né? Se esse mesmo lance fosse aos 30 do segundo tempo, ele com certeza expulsaria. Como, teoricamente, ele ficou ali, ele deu uma amarelada de expulsar o cara logo no início do jogo, o Flamengo foi prejudicado, sim, né? O Bruno Henrique saiu machucado. Não sei se o Jardim vai poder contar com o Bruno Henrique no primeiro jogo. E o próprio jogador do Cruzeiro, jogador do Cruzeiro, falou que ficou com medo de ser expulso, né? Falar sinceramente que fiquei com um pouco de medo quando vi a perna do Bruno Henrique. O árbitro disse que o lance foi revisto, mas não teve intensidade. Diz ele que pegou o meio de raspão, revelou o jogador ao fim na zona mista. O lance aconteceu ainda no primeiro tempo da partida, que terminou com a partida empatada por 1-1. O Matheus Henrique tomou o cartão, não vai jogar no jogo de volta, né? Ele, apesar dele ter falado com o Bruno Henrique, não foi com maldade, mas pegou, né, meus amigos? Pegou e foi ali realmente um lance que acho que não tem nem muita discussão se era para expulsão ou não, né? Assim, uma situação constrangedora a manutenção do jogador. Você, Cruzeirense, está vendo aqui o vídeo? Você lembra na entrada do Gustavo Gomes no jogo Cruzeiro e Palmeiras no ano passado? Logo no início do jogo, foi um absurdo também não ter expulsado o Gustavo Gomes, foi um lance igual. Foi um lance igual. Como lance, né, a entrada na final da Libertadores, a entrada do Vinha, não, aquele que foi embora, esqueci o nome dele agora, aquele que foi embora do Palmeiras, na perna do Carrascal. Né? O pessoal fala tanto aí da entrada do Pulgar no zagueiro do Palmeiras, são entradas, todas elas são entradas para cartão vermelho e às vezes, para contemporizar o jogo, o juiz não dá. O Flamengo, se recebesse aí, se a regra fosse aplicada, o Flamengo poderia ter saído com um resultado melhor, né? Eu queria muito essa vitória no Mineirão, porque facilitaria aí a questão para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar no Mineirão para levar o jogo para os pênaltis. Né? Vai tentar usar só os contra-ataques. O Flamengo tem que entrar com uma intensidade muito alta nesse jogo. Meus amigos, lá na Argentina, vamos falar um pouquinho de mercado da bola? Lá na Argentina se fala de novo, que o Flamengo está atrás de Matías Galharza. É isso mesmo, meus amigos. Eduardo Cudê pretende reforçar o plantel e, ao mesmo tempo, o River vai ceder jogadores. Um jogador que pode sair do Flamengo, pode sair do River e ir para o Flamengo, é o Matías Galharza. De novo, eles falam isso. Matías Galharza foi sondado pelo Flamengo, já que o River não pretende continuar com os seus serviços. Né? Matías Galharza é um volante paraguaio, tá, de 24 anos, jogador da seleção paraguaia, tá? Alguns clubes pensam aí na sua contratação, Juventus, Estudiantes, Getafe, Bolonha e Estrasburgo estão de olho ali no Matías Galharza, né? Jogador de novo, com 19 jogos na seleção paraguaia, né? Teve passagem rapidíssima pelo Vasco da Gama, não deu certo no Vasco da Gama,
e foi comprado pelo River Plate ao Talleres em 2025 por 4 milhões de euros. Né? Teve emprestado no Atlanta United da Inglaterra e volta de empréstimo agora. Né? O Matias Galharza pode vir a ser, segundo os argentinos, eles insistem nisso, que pode ser contratado pelo Flamengo. E aí, gostaria de Galhardo da seleção paraguaia vestindo o manto sagrado? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, Barcelona colocará milhões na conta do Flamengo. Que história é essa, meu amigo? É isso mesmo. Depois da saída do zagueiro Ronald Araújo do time catalão para o Liverpool, o alvo agora para substituí-lo é o nosso querido Natan. É isso mesmo. Teve jornalista aí dizendo que Natan não ia dar nada para o futebol quando o Flamengo praticamente o deu de graça para o Bragantino. Que era bobagem, né? Porque é isso, Natan tá aí, o Natan pode vir a ser zagueiro do Barcelona agora. A proposta ao Real Betis vai ser uma proposta aí de muitos milhões de euros e, obviamente, o Natan passa a ser aí um jogador que terá parte desse valor, 5% dessa negociação, caberá ao Flamengo por mecanismo de solidariedade aí, um cara que já trouxe muito dinheiro ao Flamengo, né? E aí, meus amigos, quer ver o Natan jogando? Lembrando, né? O Domenech Torren colocou o Natan jovenzinho como titular no Flamengo, né? Gostaria do Natan vestindo o manto sagrado rubro-negro, ou melhor, vestindo o manto catalão? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, história com o Luiz Henrique acabou? Não sei não, hein? Não sei não, hein? Notícia para você exclusiva, vindo direto da Rússia. O Zenit está disposto a analisar proposta por Luiz Henrique. O presidente do Conselho da Administração do Zenit, Konstantin Zayanov, falou sobre o interesse do Flamengo no ponta azul e branco. O Flamengo demonstrou algum interesse no jogador. No entanto, ainda não recebemos nenhuma proposta oficial e concreta referente a Luiz Henrique. Caso alguma proposta chegue e se mostre vantajosa para o Zenit, temos interesse em analisá-la. Né? O que acontece lá na Rússia, o que ninguém fala aí no Brasil para você? O Zenit hoje tem 13 estrangeiros, o máximo da Liga Russa são 12. Um dos jogadores é do Azerbaijão, que não conta como estrangeiro na Rússia, e tem 12. Só que, nesse momento, né, o Zenit não pode comprar, negociar nenhum jogador. Por quê? Porque já está fechado. Muita gente fala assim, o Flamengo poderia ter envolvido algum jogador. Não poderia, porque não resolve o problema do Zenit. O Zenit tem que se desfazer de jogadores estrangeiros para poder contratar novos jogadores. Então, meus amigos, essa retirada estratégica do Flamengo, né, acabou aquela questão de jogar contra o Cruzeiro, não dá mais, infelizmente, o Cruzeiro veio cheio de reforços e o Flamengo, por incompetência do José Boto, que disse desde o início, né, eu vou, nessa janela, depois de Copa do Mundo, eu quero comprar, negociar jogadores mais no final da janela, porque os preços ficam mais baratos. É uma estratégia, né, tomara que o Flamengo não seja eliminado para o Cruzeiro, né. Então, assim, o que pode acontecer é que o nome do Luiz Henrique pode não ter sido totalmente descartado, né? Isso pode, o comunicado lá dos empresários do jogador pode ser para que o Flamengo consiga, e já que não tem que correr para escrevê-lo contra o Cruzeiro, para tentar fazer uma negociação mais a par, porque o Flamengo sabe que o Zenit tem que se livrar de jogadores internacionais, né? E o Luiz Henrique não é titular do time. O John, que era do Bragantino e foi comprado, é o titular. Então existe espaço aí, o Zenit precisa de espaço para poder contratar novos jogadores estrangeiros. Então, assim, o Luiz Henrique pode sim, segundo o Zenit, agora é o Zenit que quer procurar o Flamengo para negociar o Luiz Henrique. E você, meu amigo, escreva aqui nos comentários, você gostaria do Luiz Henrique vestindo o manto sagrado? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Compre as camisas do Flamengo aqui no YouTube Shop. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.